E olá, aprovado, aprovada no concurso nacional unificado. Eu vou fazer aqui uma análise direta aos editais. Passei um bom tempo lendo todos os 8 editais, os 8 concursos, digamos assim. E já tenho até um macete, hein? E aqui vou fazer primeiramente um resumo do que eu vou falar aqui nesse pequeno vídeo, esse pequeno, podcast, talvez. Não sei se você está ouvindo ou nos assistindo, mas também logo depois do resumo já falo o macete desde já para você entender que nós somos diferenciados aqui. Não só na Amazon que nós estamos escrevendo, nós estamos colocando alguns conteúdos para ajudar as pessoas que estão nessa lida para o concurso nacional unificado e para entender também, eu já desde logo vou dizer então, gostei demais dos editais, gostei bastante da organização, tenho certeza, eu já sabia que a CES Gran Rio ia fazer um grande ato. O governo federal a gente tem algumas dúvidas sempre, política a gente sempre tem dúvida, mas ao contrário do que as outras áreas do governo que é um pouco mais, enfim, um pouco mais diferente, né? Um pouco mais atrapalhado, digamos assim, um pouco mais desorganizado. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços tá de parabéns. Os editais são legais, lógico que é difícil de entender no começo, mas já de ler já vi um macete para você pular uma pré-aprovação para ser aprovado, inclusive antes de alguns outros candidatos. Existe esse mecanismo dentro dos editais que você consegue a aprovação, você foi classificado e você consegue pular a aprovação antes das outras pessoas, não com título, não com nada, mas eu já vou falar o que é isso, mas fazendo um resumo. Então, voltando ao resumo rapidamente antes de dizer o macete, mas não vai ficar pro final, é rapidamente aqui. E depois eu vou fazer o resumo, falo do macete e depois a gente entra com tudo, analisando alguns pontos aqui do edital, porque realmente alguns pontos que merecem conversar. Claro que cada pessoa deverá ler o edital é obrigatório você ler, você entender mais ou menos o que vai funcionar, o que vai cair, o que vai deixar de cair, como é que você vai fazer a sua inscrição. Aqui eu vou fazer apenas um relato de quem entende um pouco dessa situação. Então, o concurso nacional unificado ontem, no dia 10, realmente, eles simplesmente cumpriram a palavra que no dia 10 de janeiro iriam lançar o edital desse concurso tão difícil. Primeiramente, a gente pode falar o quê? Não é um concurso para vários cargos. Não tava meio estranho essa parte, né? Tava meio difícil de entender. Na verdade, são vários concursos em um só. São vários concursos, eles dividiram em 8 temáticas, e nessas 8 editais, digamos assim, por temas, por especificações, por agrupamentos, e aí você vai, já nós vamos conversar como que você vai entender para que lado você vai. Isso não é difícil de se entender, para lado que você vai. Você precisa, algumas coisas você precisa decidir, mas na maioria das vezes tá bem direcionado o caminho que cada pessoa deve seguir na hora de fazer a inscrição. Lógico que, pelo que eu entendi, dá para você, depois que você fizer a inscrição, depois que você fizer as suas escolhas, de repente você decidiu que quer mudar, você até consegue fazer a mudança. No edital tem essas mudanças, tem as possibilidades, mas eu imagino que vai ser difícil fazer. Então, quando for fazer a sua inscrição, não precisa fazer no começo, agora no dia 19, não há necessidade nenhuma disso você fazer desde logo, você pode fazer ao longo do tempo, quando mais pessoas fizerem análises. O edital, ouça outras pessoas que também estão lendo o edital para entender. Eu gostei bastante, como eu estou dizendo, do edital, gostei bastante da forma da organização, gostei bastante da seriedade. Então é realmente um momento, como eu disse lá atrás, quando lançou esse concurso, nós também lançamos na Amazon o Vadmeco, lançamos a Constituição, que eu falava que você deveria começar estudando a Constituição. Isso realmente, inclusive todos os artigos que eu falei da Constituição que deveriam cair, esses artigos estão nos 8 editais. Olha só, dizendo aqui, são 8 editais, mas é basicamente o mesmo. As minutas são muito parecidas na parte instrumental. Muda a especificação de cada cargo, muda as localidades, mudam a forma de que qual órgão, isso muda um pouquinho. Mas porque é uma forma boa de se organizar, porque também não dava para fazer um edital para todo mundo. Então eles fizeram
uma boa gestão. Eu separei aqui 2 minutas que eu achei interessante separar. Do 1 ao 7 são qualificações basicamente para pessoas que tenham curso superior, diplomas, técnicos, alguma coisa do gênero, que já passaram do ensino médio e fizeram outro tipo de... e tem alguma especialização. Já no 8º, que é um pouco mais geral, inclusive aqui eu tenho, eles colocaram ali nível intermediário, você vai escolher ali entre nível médio, tem vários cargos, dá para todo mundo. Agora, se você não tem nem ensino médio, aí fica difícil, parceiro, aí eu não posso te ajudar tanto. O que eu posso ajudar é que você precisa correr atrás, fazer aí um supletivo que você consegue no próximo concurso nacional unificado. Ou então, de repente, né? A prova é em maio. A segunda fase, que é a primeira fase em maio, né? Que eles falam lá. Que a primeira fase são em 2 horários. De manhã, uma prova de português e uma redação, e à tarde, as provas mais específicas de cada cargo. Então você pode ir, lógico, às vezes, eu não sei se você consegue, mas fazer um supletivo. Fazer um supletivo agora, correndo, não sei se dá tempo, mas alguns conseguem ter o diploma, pelo menos do ensino médio. Dá pra fazer, dá pra correr atrás que você consegue. Então, o concurso nacional unificado, ele vai mesmo acontecer dia 5 de maio, 19 até fevereiro, 19 de janeiro até 10 de fevereiro, são as inscrições para você fazer, não precisa fazer correndo. Você pode escolher cada tema, são 8 temas ali, 8 fontes, 8 caminhos que você pode seguir. E agora eu começo a falar um pouco mais, mas como eu tinha prometido, eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão desse macete para ser aprovado, para conseguir a nomeação, digamos assim, aprovação não, a nomeação antes de outras pessoas. Olha o tópico, a nomeação definitiva antes dos outros. Porque esse concurso nacional unificado, ele dá a deixa, ele tem várias coisas interessantes que ele bate bastante ponto. Na questão das vagas, da reserva de vagas, eles são bem seletivos. Isso já vamos conversar, não é sobre isso o macete, mas sobre a sua localidade e sua residência. Em vários pontos, eles falam para você, a todo momento, eles falam que o participante, o candidato, tem que manter os seus dados residenciais, o seu endereço residencial atualizado, e é da responsabilidade do participante manter o seu endereço, sua residência atualizado. E lá nas disposições gerais, no 11, nas disposições no 11, eu vou ver se eu consigo pegar aqui já, aqui, eu tô com ele aberto aqui, não, tá lá no 3. Eu vou ter que descer mais, estão no 10, vai entrar aqui no 11. E são nas disposições gerais, aqui, disposições finais, na verdade. Aí eu vou jogar aqui pro lado, aí, beleza. Então, nas disposições finais, aqui ele vai falar algumas coisas como funciona a lotação, enfim, algumas coisas de ponto. No item 11, que é a disposição final, no item 3.1, e aí, o que ele vai falar? No item 11.3, que é o caput, aqui dessa situação. Ele vai dizer o seguinte, olha o macete que eu vou te passar para você ser aprovado, para você ser, não é aprovado, você ser nomeado antes que as pessoas. Por exemplo, tem 10 pessoas que passaram, você está em 10º. Não vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, vai ser você que vai ser aprovado, vai ser nomeado se você fizer isso que eu vou dizer. Olha o que diz a disposição final 11.3, isso está em todos os editais, independente do cargo. Conforme a política de lotação do órgão responsável pelo cargo e especialidade, o local de exercício será definido em editais próprios para cada cargo. 11.3.1. Agora vem, a critério do órgão de lotação do cargo, será dada preferência para os candidatos aprovados moradores da cidade onde houver a vaga. Então, quando você for aprovado e for bem colocado, você muda a sua residência, e aí já muda no concurso pro local onde vai ter mais vagas. Você dá uma pesquisada e você vê aonde teve menos aprovações de pessoas, isso vai ser aberto, né? Então você muda a sua residência, muda pelo menos o seu endereço residencial para o local onde pode ser aprovado, onde pode ser chamado. Por quê? Porque dependendo do órgão, uma AGU, alguma coisa, um cargo técnico da AGU,
ou IBGE, não sei, que tenha vagas, citar um exemplo, no Rio Grande do Sul e no Amapá. 10 pessoas do Amapá passaram. Vou colocar mais aqui, ó. 90 pessoas do... Isso não vai acontecer, mas é uma hipotético. Então, da região norte, 90 pessoas estão na sua frente. Você está em 91º local. Em 70º, centésimo, sei lá. Você está lá longe. Só que na sua localidade, onde você tem a residência, vai ser convocado alguma pessoa. Eles estão precisando de uma pessoa. Então, eles vão procurar no hall de pessoas que foram aprovadas, primeiramente, não só a classificação. É importante, claro que é, mas eles vão daqui, segundo o item 11.3.1, a critério do órgão de lotação do cargo será dada preferência para candidatos aprovados, moradores da cidade, para ficar mais barato. Então, se um escritório regional lá do Rio Grande do Sul precisar, qualquer lugar, mas outras pessoas da Amapá passaram na frente, eles vão dar preferência às pessoas, mesmo que foram melhores classificados, às pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão mais próximas, talvez para critério de deslocamento, né, que mais barato para o órgão, não sei, alguma coisa do gênero, talvez mais perto, para regionalizar as coisas, para dar oportunidades regionais. Isso pode dar muito bafafá, muita conversa? Eu acredito que sim, mas eu acredito que isso não vai mudar. Isso está escrito. Então, lá em cima, na parte de inscrição do candidato, quando fala da inscrição do candidato, eles falam muito sobre a questão de você deixar o seu endereço sempre atualizado. E a outra parte, aqui embaixo, nas disposições gerais, eles falam que a critério do órgão, ele vai chamar as pessoas classificadas, mas dando preferência às pessoas que estão na localidade. Então, vai ter pular cargo. Então, aí, ó, é macete, claro que é macete. Aí você não vai poder mentir, claro que não, mas de repente tem uma tia, um tio que mora... eu sou de Londrina, mas não sei, você pode ter você vai pesquisar a sua vaga, e eu já vou dizer como é que você vai escolher o seu cargo. O cargo que você vai... disputar as vagas. Primeiro eu tô falando que eu tô sendo um pouco mais dinâmico e um pouco mais, digamos que positivo, porque eu só falo com pessoas que querem ser aprovadas. Então você foi muito bem colocado. Você tá colocado, não tá entre as vagas, não tá entre as 10, 15, 20 vagas, mas ficou bem colocado. Então você pega, estuda onde estão as melhores, aonde as vagas, aonde tem mais pessoas precisando, dá uma pesquisada e coloca lá o seu endereço de residência, e aí só você esperar ser chamado, mesmo que você não mora naquele local, mas você pode fazer uma tia, um tio, faz alguma coisa desse, não vou falar para burlar também, mas faz essa situação, muda para lá também, a ideia é mudar, né, fazer bem certinho, também não me vá mentir a residência, mas muda, passa a sua residência para algum local, passa uma casa de uma tia, um tio, alguma coisa desse gênero, ou então fique esperto na sua região, porque às vezes na sua região você pode. Então é local de residência e não escolha de cargo. É isso que é importante também te dizer aqui, que não é por escolha. Você não vai escolher a região em si. Você vai escolher o cargo e vai escolher o órgão, né? E vai fazer dentro dos 8 temas, os 8 editais, você pode escolher um edital, e dentro do edital você vai poder colocar uma opção, 2, 3 ou até 4, se eu não me engano. E aí você vai escolher as suas opções e você vai poder dentro daquele edital, mas não muito fora daquilo. Isso é o macete, é você conseguir pular à frente das pessoas aprovadas como você para ser nomeado antes. Isso tá aqui no edital, foi como eu li. Se tiver alguma dúvida, vocês me procuram. Então, vamos falar propriamente. Nossa, estamos 3 minutos já. Vou ter que fazer um segundo vídeo para falar sobre... todos os editais, porque eu gostei bastante do edital. O concurso é dividido em etapas. Dentro dessas etapas é feito primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase, que são as fases preliminatórias, classificatórias, né? E é onde você vai ter a questão das habilidades de conhecimento, vai ser a aplicação da prova, né, que vai ser prova objetiva e redação, que é classificatório. A segunda fase é perícia médica dos candidatos que declararem deficiência, aí você que tem uma deficiência que vai entrar nas vagas do PCD, ou então indígena, ou qualquer outra minoria que venha, que você queira fazer a reserva de vagas, você vai ter que
vai ter que provar depois da prova você vai ter que provar. E cada uma das minorias, né, dependendo cota racial, cota, enfim, PCD, essas coisas, indígena, você vai ter que depois provar. Então, faça bem certinho, pense bem antes de você escolher. Se você não faça errado, não tente burlar, eu acho que eu sou índio, eu tenho um sobrenome indígena. Não é assim. Eu tenho uma tia longa, uma avó antiga, uma avó, uma tataravó que era negro, e eu vou fazer. Não faça isso. Eu tenho uma deficiência, talvez. Não, você vai ter que provar essa deficiência através de documentos. Então, toma bem cuidado sobre isso. Então, a segunda etapa é sobre avaliação de título. Aí vai ser dependendo do que você tiver, né? Mas o que me chamou muita atenção eu vou pegar aqui. Eu acho que eu já tô nesse edital. Que é o edital geral. É isso aí mesmo, nível intermediário. Eu também deixei aqui aberto o gestão governamental e administração pública apenas como uma base para eu ter, porque quando você coloca lá nos anexos que eles estão falando sobre, por exemplo, a questão aqui, ó. Aqui eu tô com o cargo, exemplo. Cada cargo tem uma sigla, então você vai ter que escolher o cargo. Então, como é que você vai escolher o teu cargo? São cargos nível técnico, nível intermediário, seria nível médio, nível técnico, nível de conclusão, de diploma. Então, primeiro você vai se olhar no espelho e vai se perguntar: eu tenho um diploma de alguma coisa? Se você não tem diploma de nada, então você não pode nem pensar no 1 ao 7º. Você já vai direto no 8º. Que lá é o pessoal do nível médio. E a prova do nível médio, uma prova tão mamão com açúcar. Eu li as questões, o que vai ser pedido em português, matemática e especificações. É tão simples, se você pegar o nosso Vadimeco, mas é tão simples mesmo. E eu vou deixar a análise mais profunda. Não, dá pra fazer, porque eu vou colocar aqui no podcast, então eu consigo. Depois eu faço o 1 e o 2. Então o que eu escolhi? Você vai escolher o seu cargo de acordo com a sua especialidade. Mas digamos que você não tenha especialidade nenhuma. Pro 8º, já vai direto pro edital 8. Agora, se você tem alguma especificidade, você tem algum técnico, então você vai olhar para qual a sua especificação e você vai dar uma olhada na questão quais são os temas. Quais são os temas? Quais são os blocos temáticos? Aqui eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. São 8 blocos temáticos. Olha lá. Então, o bloco 1 é estrutura, exatas e engenharia. Aqui tem exatas e engenharias. Tem a advocacia da União. A advocacia da União seria no caso, direito, né, teoricamente. Mas não, os cargos aqui são cargos intermediários. Digamos que cargos não propriamente jurídicos. Arquiteto e engenheiro. E as especialidades são o quê? Arquitetura, engenharia elétrica, engenharia agronômica. Então você não tem nenhum desses, então você pula para o próximo. Mas aqui a gente já tem Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Especialista em regulação de serviços públicos de energia. Parece um nome difícil, especialista em regulação de serviços públicos. Mas aqui está dizendo, especialidade, qualquer área de conhecimento. Então você não precisa assim, o engenheiro lá em cima precisa ter alguma engenharia. Já o especialista em regulamentação, aqui já entra uma situação diferente. Qualquer área de conhecimento. Então você pode ser formado em direito, em qualquer coisa, matemática, em história, filosofia, qualquer diploma, qualquer área de conhecimento que você é formado e tem um diploma, você pode fazer essa situação. Então você vai fazer, você começa a sua jornada perguntando na hora de inscrição, se perguntando: eu tenho nível médio, só nível médio, então eu vou pro 8º. Eu não tenho nem o nível médio, fica difícil, né, parceiro? Aí você vai ter que fazer um supletivo e tentar correr atrás. Quem sabe até dia 5 de maio, até a segunda fase, né? Na verdade, você consiga o diploma de ensino médio. Mas digamos que você tá tudo certo. Você tem mais que o ensino médio. Você tem um diploma. Qual que é esse diploma? Diploma de arquitetura. Então você vai procurar nos cargos em si, no órgão em si, quais são os órgãos. Infraestrutura e engenharia. Você já sabe que
você é arquiteto, você vai para o bloco número 1. Mas também o órgão número 1 tem várias coisas. Tem o bloco número 2. Tecnologia, dados e informação. Você é formado em matemática, você é formado em ciência da computação, você é formado, enfim, essas áreas da tecnologia, dados e informação. Você vai escolher dentro dos órgãos aqui, a mesma coisa. Dentro da AGU também tem cargos. Especialista em indigenista, em estatística. Daí seria a estatística, você dá uma procurada, você vai ver que é mais a parte da matemática. Mas tem muita gente aqui, tem muitas especialidades que eles procuram, que seria bem geral, para qualquer pessoa que tenha aquela área. Então fica mais fácil. Mas você pega aqui o médico, por exemplo, você faz medicina. Você não é médico, você não é nada, você é advogado, então você vai procurar qual é a especialidade, que é de direito ou a qualquer área de conhecimento. Como eu estou vendo aqui, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Pesquisador, qual que é o cargo? Pesquisador, tecnologias, informações, avaliação educacional. Qualquer área de conhecimento, 10 vagas. E aí você vai pegando aqui o bloco, você vai colocar o bloco, quando for escolher, coloca o bloco e coloca qual é o item do seu cargo que está lá no seu bloco. Você pega o bloco e você vê o bloco, na verdade, assim, ó, agora vai ficar mais fácil. Você entra no site do governo e olha qual o bloco, ela tá mais fácil. Lógico que você pode olhar edital por edital, mas no site do governo, como eu tô vendo aqui, e tá vendo por imagens, existem os blocos e já com uma ilustração. Uma ilustração bem tranquila, para você entender qual é o cargo que você precisa entrar. E aí você acha o bloco, acha o órgão, acha o cargo, acha a especialidade. Cada um desses aqui vai ter um númerozinho e você faz a sua inscrição. Mas o mais interessante mesmo é o nível intermediário, que é o Instituto de Geografia e o IBGE, técnico em informações geográficas e estatísticas, que é nível médio. Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, técnico em indigenismo, nível médio. Várias vagas. O IBGE são 300 vagas, mas abre muito mais. Na FUNAI são 152 vagas, mas abre muito mais. Aí aqui, no final, tem também o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. E tem algumas coisas que precisa de curso técnico agrícola, enfim, algumas coisas aqui aí você precisa ter um pouco mais de especificidade. Mas o nível médio são esses que você consegue se inscrever e com certeza ter aí o melhor proveito de todos. Então, quando você for fazer a inscrição, se você for fazer em alguma área de conhecimento que seja, na verdade, quando for fazer a inscrição e você tenha alguma reserva de vagas, dê uma olhada no edital. Eu vou abrir o edital, porque o edital, além das disposições preliminares que são da prova, que a prova vai ser a primeira etapa, ela é uma fase só, são 2 fases, só que de manhã, assim, vai ser de manhã e à tarde. De manhã você vai fazer a redação e português à tarde, a área específica do teu conhecimento que você se inscreveu. Então é um dia quase que inteiro de provas. Então aí no item 3 dos editais, todos os editais têm as vagas reservadas primeiro a pessoas reservadas para pessoas com deficiência, PCD. São vários, se você for querer se declarar ali, são vários e vários documentos que precisa, avaliação multifuncional para você conseguir entrar nessas vagas. Não vai ter como você burlar. Reserva das pessoas negras, é o item 3.3 da reserva das vagas das pessoas negras. Também dê uma olhada, vai ter procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, que é a segunda etapa da primeira fase, depois que você passa. Aí vai ter a reserva de vagas pessoas indígenas, exclusivo para quadros da FUNAI. Então, não é assim tão simples para você se inscrever e ter esse tipo de investidura na especificidade. Então, tomem cuidado com essa parte quando for se inscrever, porque é bem difícil. Então, a inscrição, aqui eu estou na parte de inscrições, que vai ser das 10 horas do dia 19 do 1/24 às 23 horas e 59 do dia 9. Então, tem que ficar de olho nisso aqui. E é nesse ponto aqui que ele vai falar sobre a questão do custo, né? Quanto que vai ser, R$60 para alguns cargos e 90 para outros.
Esse é um custo que você pode simplesmente ter, ter isenção se você tiver alguns dos itens. Se for bolsista ProUni, você doador de medula óssea, enfim. Terá direito à isenção pagamento da inscrição aqui, ó, comprovar a inscrição cadastro único, for doador de medula óssea, seja ou tenha sido bolsista do ProUni, tenha sido financiado pelo financiamento da o FIES, candidatos amparar em situações, enfim, você pode conseguir a isenção total aí dessa inscrição se você conseguir. Então, acho que isso, uma visão um pouco bem longo, né, na verdade. Era só para fazer 5 minutinhos, mas não tem nem como. Inclusive, eu tenho muito mais coisa para falar aqui dessa situação, porque é um edital gigantesco, simplesmente gigantesco. Aqui eu já estou na especificidade do bloco 8, que é mais pro nível médio. Aqui eles falam da prova dos objetivos eliminatórios, são constituídos 60 questões de múltipla escolha pro nível médio. Língua portuguesa são 15 questões, noções de direito são 15 questões, matemática são 15 questões, realidade brasileira são 15 questões. Cada questão da prova de objetivo apresentará as alternativas A, B, C e D. Então são múltiplas, né? Então você faz você faz a prova português e redação na primeira, e depois você faz. Então aqui também tem uma coisa bem interessante. Será eliminado o candidato que obtiver prova inferior a 30% nas provas objetivas ou nota 0 na redação. Você precisa acertar mais que 30% nas provas. De 15, você precisa acertar bastante. Você vai precisar mais que 4. Você precisa acertar pelo menos aí nessa situação. Em cada uma delas, são provas diferentes. Enfim, vamos lá. Muito bem. Agora, o tema da redação a gente não tem nem como saber, mas daqui a pouco, até dia 5 de maio, vai ter muito concurso, vai ter muito cursinho que vai dizer. Então, aqui da prova objetiva. Língua portuguesa e redação terão 2 horas de duração e 2 horas e meia no período da manhã, no dia 5. Aí, a noção de direito, matemática e realidade brasileira terão 3 horas de duração no período da tarde. Aí, cada realidade brasileira, essas coisas, vai ter lá no anexo. Aí, neste podcast, não é impossível falar qual vai ser, mas vai ser mais ou menos isso, tá bom?